Então, boa, pessoal. Essa aqui será a nossa aula número 15. Eu vou resumir o que foi feito na aula número 14. Nessa aula estudamos, né, ou lembramos o conceito de vetor geométrico, estudamos vetores ancorados e vetores livres, lembramos o conceito de igualdade de vetores geométricos, também calculamos o tamanho de um vetor e definimos também o conceito de vetores igualmente orientados. Então, deixa eu lembrar essa definição. Então, dois vetores não nulos, AB, CD, terão a mesma orientação se, primeiro, descansam sobre rectas paralelas. Esse aqui tenho que explicar. Que significa que esses vetores, né, descansem em rectas paralelas. E segunda coisa, né, a cabeça de AB deve apuntar no mesmo sentido que a cabeça de CD, né, uma vez que essas duas linhas paralelas, que contêm os vetores AB e CD respectivamente, uma vez que se superponham, então AB, a cabeça desse vetor deve apuntar, né, no mesmo sentido que a cabeça do vetor CD. Então, deixa eu te explicar isso usando o GeoGebra. Vou te apresentar a tela de meu computador. Então, aqui tu tem dois vetores, o vetor AB e o vetor CD. E a pergunta é se esses vetores, né, terão a mesma orientação. Então, o primeiro que tu tem que verificar é se eles descansam sobre duas rectas paralelas. Vamos ver. Então, esse vetor aqui, AB, ele descansa sobre essa linha aqui. Ou seja, o segmento de recta, descansar significa que é o segmento de recta que liga A com B, né? Ele deve estar contido numa linha. Qual linha? A linha que passa por A e passa por B, ou seja, esses dois pontos distintos, A e B, determinam uma única linha, que é essa linha LAB. Né? Estou denotando essa linha LAB para indicar que essa linha passa por A e passa por B. Então, o vetor AB, esse vetor aqui, AB, ele descansa sobre a linha LAB se o segmento de recta ligando A com B está contido na linha que passa por A e B. Beleza? É isso somente, né? O que significa que um vetor descansa sobre uma linha. Beleza. Ok. Agora, eu desenho a linha LCD. LCD, no, digo, né? É a linha que contém o ponto C e o ponto D. Então, olha só, essas duas linhas, né? LAB, aqui, LAB, vamos colocar aqui, LAB, né? Essa linha aqui, e a linha LCD, essa aqui, aqui, essa linha aqui. Essas duas linhas não são paralelas. As duas linhas não são paralelas. ¿Por qué? Aquí, elas se cortan, ¿eh? En un punto, por lo menos. O sea, elas se cortan exactamente en un punto, ¿no? Ok. Então, esses dois vetores, né, não poderiam ter a mesma orientação porque não descansam sobre linhas paralelas. Beleza? Essas duas linhas não são paralelas. Vamos movimentar, e por exemplo, esse aqui, esse vetor AB com CDO. Estos vectores tienen la misma orientación. No, porque, por ejemplo, esa línea aquí, la línea LAB, no es paralela, o sea, esos dos vectores no descansan en líneas paralelas. Entonces, para construir un vector, ¿no?, que tenga la misma orientación que ese aquí, yo debería hacer, ¿no?, esto aquí. Digamos, por ejemplo, vamos a intentar construir. Entonces, a priori puede ser que si esas duas líneas que tú estás viendo ahí, LA y LCD, no se cortan, ¿né?, en ningún punto,
Então, essas duas linhas são paralelas e esse vetor aqui e esse vetor aqui descansam sobre linhas que são paralelas. Agora, essa seria a primeira condição. A outra condição é que, como essas duas linhas não são paralelas, coincidentes, o critério me diz o seguinte, olha, se uma vez que tu superpões a linha LAB sobre a linha LCD ou a linha LCD sobre a linha LAB, se os vetores apontam no mesmo sentido, né? As cabeças desses vetores apontam no mesmo sentido, né? Então, os vetores terão a mesma orientação. É isso. Né? Então, por exemplo, se eu movimento a cabeça desse cara aqui e faço isto aqui, digamos que essas duas linhas são paralelas. Digamos isso aqui. Digamos que essas linhas não se encontram em ponto nenhum. Portanto, seriam paralelas. Então, esse vetor AB e esse vetor CD não teriam a mesma orientação, né? Mesmo que eles descansam sobre duas linhas que são paralelas. Por quê? Porque quando tu superpões, digamos que tu quiera, tú quieras superpor esa línea, o sea, esa línea, eu vou usar melhor, GeoGebra. Digamos, eu vou colocar um pontinho aqui. Como que eu faço isso? A ideia é essa aqui, ó. Que eu queria movimentar um negócio. Vamos lá. A ideia é que se tu superpões, o sea, se tu leva essa linha aqui rigidamente, e tu leva ela aqui rigidamente e sobrepõe sobre essa linha aqui, então perceba que a cabeça desse vetor, né, teria sentido oposto à cabeça desse vetor. Isso que estou tentando te explicar, né? Então, a ideia é que se as linhas não são paralelas, não coincidentes, uma vez que tu superpões uma delas sobre a outra, então as cabeças desses vetores deveriam apontar no mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, os vetores não terão a mesma orientação. Beleza? Esses vetores não têm a mesma orientação. Isso se tem para vetores em 3D também, né? Esses vetores aqui descansam sobre um plano, né? Sobre o plano XY, mas agora eu posso fazer isto aqui, né? Esse ponto aqui, pá, posso levantar, pá, posso levantar aqui, e eu posso criar um vetorzinho aí e tal, né? Posso usar a ferramenta vetor. E digamos que eu coloco o P aqui em M e cabeça em N. Pá. Aí creo o vetor MN. Agora vou desenhar outro vetor. Aqui, pá. E, né, para cabeça, que P em O, né? Cabeça em P. Então, a pergunta é, esses dois vetores aí, MN e OP, terão a mesma orientação? Então, né, o meu critério ainda não tem cálculos, né? O meu critério é tipo com desenhos. Então, a ideia seria que eu teria que desenhar a recta que passa por MN, a recta que passa por OP. Eu teria que verificar primeiro que essas duas linhas não são paralelas, né? Então, a ideia é, ó, em R3 é um pouco mais complicado, porque tu dices, cara, será que essas linhas se encontram ou não? ¿Eh? Será que essas linhas se encontram ou não? São ou não paralelas? Se fossem paralelas, digamos, se fossem paralelas, então teríamos o primeiro critério. Ah, esses dois vetores descansam sobre duas linhas que são paralelas. E o terceiro critério, e o segundo critério seria, ah, uma vez que tu superpões essa linha LOP, digamos, sobre a linha LMN, então as cabeças desses vetores, né, o vetor OP e o vetor MN, deveriam apontar no mesmo sentido, né, nessa linha que se criou, né, sobreposta sobre a outra. Beleza? Esse seria o primeiro critério. Esse seria um critério, né, para determinar se dois vetores, né, de fato, a definição, têm a mesma orientação ou não. Eu estou procurando um critério, uma definição que seja equivalente a essa, mas que implique cálculos, né, que requer cálculos. Beleza? Então, a priori, eu não sei se essas duas linhas se encontram ou não, né?
Então, digamos que eu use essa ferramenta intersecção objetos, né? Aqui e essa aqui. Então, o GeoGebra não me disse, né, se essas duas linhas, por lo menos não me identifica se essas duas linhas se intersectam ou não, né? Ainda eu não sei nem sequer como é que é a equação de uma linha que esteja em R3. Eu sei como é a equação cartesiana de uma linha que esteja em R2. E aí em R2 temos critérios de contas para determinar se duas linhas são paralelas ou não. Mas a priori em R3 ainda não sabemos. Então, fica complicado, por exemplo, determinar se essas duas linhas se cortam ou não. Se não se cortam, então são paralelas. Si se cortan, no son paralelas, salvo que se corten en más de un punto, porque en ese caso serían as mismas rectas. Tudo bem? Então, pelo menos, temos a definição, foi estudada, né? A definição que diz quando que dois vetores em R2 ou em R3 terão a mesma orientação. Beleza? Então, volto ao PDF da leitura de hoje, né? Que é a aula número 15. Ok. Então, por exemplo, aqui, né? Estou mostrando um monte de vetores no plano cartesiano. E a ideia é que tu está vendo isso visualmente, né? E a ideia é que tu diga quais desses vetores terão a mesma orientação, né? Quais desses vetores têm a mesma orientação. Então, tu teria que procurar primeiro, né, vetores que descansem em linhas paralelas. Então, por exemplo, eu identifico aqui dois vetores. O vetor ED1, esse vetor aqui descansaria sobre essa linha. Eu vou tentar desenhar a linha de uma vez só. Pronto, digamos que essa é a linha LED1. Eu estou notando assim para dizer que essa linha passa pelo ponto E e pelo ponto D1, né, que está marcado aqui. E o vetor teria cabeça em D1, esse vetorzinho aqui, né? Então, parece que esse vetor aqui, né, tem a mesma orientação que esse aqui, ó. O vetor DF. Deixa eu ver. Que movimento aqui um pouquinho. Beleza. Esa recta aquí es LDF, la recta que pasa por D y pasa por F. Parece que ese vector aquí con cabeza en F y pende terá, opa, a misma orientación que el vector E de 1. Aquí es DF y ese aquí es E de 1. Descansan sobre líneas paralelas y una vez que tú, por ejemplo, y vos superpones aquí, superpongo, no parece que fuese paralela aquí, não parece. Vamos supor que seja. Eu vou levar ela, né? E depois vou fazer um pequeno movimento aqui. Digamos, pronto, são paralelas, superpostas. Então, a ideia é que uma vez que tu leva essa linha, né? Com o vetor todinho, os dois vetores, né? As cabeças desses vetores apuntem para o mesmo sentido. Beleza? Ok. É evidente que, por exemplo, esse vetor aqui, deixa eu apagar aqui, esse vetor GH, ese vector sí no terá la misma orientación que el vector TU, ese aquí. Porque no descansan, la primera condición no es satisfeita, descansar en líneas paralelas, ese no descansa sobre aquí. ¡Pac! Y ese aquí, ¡pac! Se cortan en un punto solo, entonces esos dos vectores no tendrían la misma orientación, ¿beleza? Ok, entonces continuemos aquí, ahora presento un diseño en R3, beleza? Então, tu tem aí vários vetores. E a ideia seria identificar quais desses vetores teriam a mesma orientação. Então, por exemplo, não sei se é muito claro, mas parece, né, que esse vetor EF, o vetor EF, parece ter a mesma orientação que o vetor AB. Eu digo parece porque parece, né? Ou seja,
essa linha aqui é a linha LAB. Opa, vou colocar aqui. Vou girar um pouquinho para produzir uma linha que contenha o segmento de recta B. Essa linha, a linha LAB, e a linha LEF parece. Sempre uso a palavra parece, né? Porque pode ser que nossos olhos nos enganem. Essa linha LEF. Então, se essas linhas fossem paralelas, então o vetor AB e EF descansam sobre linhas paralelas. Agora, uma vez que tu superpõe uma linha sobre a outra, e fica, parece claro que a cabeça desse cara aqui, ou seja, desse vetor, que é esse cara aqui, apunta no mesmo sentido que a cabeça do vetor AB. Beleza. Então, se essas duas condições se satisfazem, então AB, o vetor AB, tem a mesma orientação que o vetor EF. Beleza? Então, de fato, eu quero procurar outro critério, né, que não implique o negócio visual, porque o negócio visual pode nos enganar. Ok. Na aula número 14, estudamos o conceito de vetores equivalentes. Eu vou lembrar esse conceito agora. Então, dois vetores, AB e CD, ambos no plano cartesiano ou ambos num espaço, se dizem equivalentes se eles tiverem o mesmo tamanho. O sea, a primeira condição de ter de que dois vetores sejam equivalentes é que eles tenham o mesmo tamanho. E a segunda condição é que eles tenham a mesma orientação. Beleza? Então, usamos o símbolo, esse símbolo aqui, três barrinhas, né? Esse aqui, barra, 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 para dizer que o vetor AB e o vetor CD são equivalentes. Então, olha só. Fixe um vetor AB no nulo. Quando digo no nulo, é que é um vetor que não é a zeta nula, né? Ou seja, não é aquele vetor em que o P e a cabeça coincidem. Então, digamos que tu fixou um vetor. Digamos que ele está livre. Livre, lembra que significa que o P dele não está na origem. Então, neste caso aqui é 0, 0. Seria o O. Aqui o eixo Y e aqui o eixo X. Então, esse vetor está livre. E o exercício está propondo o seguinte, né? Prove que há uma infinidade de vetores equivalentes com esse vetor dado, né? Com esse vetor dado. De fato, se indicamos com esse símbolo aqui o conjunto de vetores equivalentes a esse vetor AB, então esse conjunto conterá uma infinidade de vetores, todos aqueles equivalentes com AB. Então, há um fato que é o seguinte, ó, fato, esse conjunto aqui é no vazio, né? É no vazio. E isso é muito importante, porque a definição, né, poderia ser uma definição vazia, no sentido de que não existam tais vetores, né, equivalentes a um vetor dado. E isso é muito importante. Tu tem que mostrar que pelo menos existe um vetor equivalente a um vetor dado. Então, lembra que eu estou supondo que esse vetor é diferente do vetor nulo. Então, é isso. Se esse vetor é diferente do vetor nulo, esse conjunto aqui, né? O conjunto que contém todos os vetores equivalentes com esse vetor AB é diferente de vazio, né? Isso quer dizer que pelo menos existe um vetor que é equivalente com o vetor AB. E quem seria esse vetor? Bom, o próprio vetor. Um vetor sempre será equivalente com ele mesmo, né? Por quê? Olha só. Primeiro que, obviamente, né, o vetor AB, ele mesmo tem, ou seja, o tamanho dele é o tamanho dele, ou seja, seria, é óbvio, né? Ou seja, AB tem o seu próprio tamanho. Raibel mide 1,82, Raibel mide 1,82, né? E o vetor AB descansa, aqui, ó, esse vetor descansa sobre essa linha. E sobre essa linha descansa o vetor AB, né? Então,
ele terá, ele é, não sei nem como explicar isso de tão óbvio que parece que é, né? Ok, então, todo vetor é equivalente com ele próprio. É, isso aí, beleza. Então, de fato, né, aqui vou te colocar, pronto. Esse vetor está no plano, o vetor AB. Digamos que esse vetor tem tamanho lambda, ou seja, o segmento de recta que liga AB tem tamanho lambda. Lambda é um real maior do que zero. Maior do que zero porque tu estás vendo, né, que A e B não são os mesmos. Então eles determinam um segmento de recta e, portanto, tú le atribuyes a ese segmento de recta un valor real, ¿no? que da medida de ese segmento. Entonces, la idea, por ejemplo, es construir vectores que tengan la misma medida que ese vector. Da para construir, ¿no? Daría para construir. Digamos que lambda seja esse vetor é a palma, o palma da minha mão, né? Então, tu diz, não, eu coloco, se a palma da minha mão, então, se isso aqui, eu poderia construir outro segmento de recta que meda também mesa, né? Mesa. A palma da minha mão, lambda, digamos que minha mão tem a medida lambda. Então, só colar os meus dedinhos no plano, de tal forma que eu construo esse segmento que tu está vendo aí, né? Ok? E fazer isto aqui, ó. Mas tenho que garantir que esse segmento de recta que estou construindo, né, de cor roxo, ele fique numa linha que seja paralela à linha que passa por aí, ¿ve? Isso eu tenho que garantir. Tenho que garantir isso aí. Pá, 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 pá. Então, essa linha LAB e a linha vermelha deveriam ser linhas paralelas, né? Então, a ideia é essa, né? Dizer, não, dada uma linha, dada a linha azul, eu posso criar uma infinidade de linhas paralelas. E sobre essas linhas, colocar vetores com tamanhos que coincidam com o tamanho de AB. E isso que se supõe que tu deveria fazer. Oh, aqui estou mostrando um desenho, né? E tu diz, dá para fazer. Dá pra, aliás, sobre a própria linha LAB, eu posso pegar vetores, né, sobre essa mesma linha que tenham o mesmo tamanho que o vetor AB. E isso que eu vou fazer na outro slide. Né? É isso que tu está vendo aí, né? Esses vetores que eu desenhei, eu te garanto que todos, por construção, têm a mesma medida que o vetor AB. Ou seja, todos esses vetores aqui medem lambda, 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 lambda e lambda. Então, no total são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só desenhei 9 vetores, né? Mas é bem intuitivo tu dizer, nossa, mas não só 9 vetores eu poderia construir. Eu poderia construir uma, que vai dizer uma vulgaridade, e um monte de vetores aí, equivalentes com o vetor AB. Eu vou te mostrar como que se faz isso em GeoGebra. Beleza? Então vamos lá. Aqui. Eu vou construir um monte de vetores, né? Que sejam equivalentes com esse aqui. Então, olha só. Primeiro eu vou pegar pontinhos. Pontinho, 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 pontinho. Eu vou construir essa ferramenta aqui te permite construir vetores com essa propriedade. Aqui, ó. Vetor a partir de um ponto. Então, eu quero que o meu vetor tenha P aqui. E tenha a mesma orientação que esse aqui. Então, eu vou clicar nesse. Eu mesmo faço aqui, ó.
pac, 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 opa, pac, 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 up, clic, pac, pac, tac, poc. Isso aí. Beleza, aqui, ó. Pac. Pronto. Entendeu? Aí eu construí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltou um aí. Vamos lá. É aqui e 12. Construí 12 vetores, né? Equivalentes a esse vetor dado. Se eu movimento, aqui, ó. Estou movimentando ele, né? A ideia qual é? Olha, por exemplo, a linha que passa por esses dois caras, digamos essa aqui, ó, é uma recta, ó, recta, ó, recta. Passa por aqui, passa por aqui. Então vamos lá, ó, essa aqui não. Olha só. Essa linha aqui, que o GeoGebra indicou por F1, olha aqui, ó. Eu vou levar essa linha aqui, ó. Ela é paralela à linha LABO. Eu superponho essas duas linhas, ó. Elas são paralelas, olha aqui. São paralelas. Por construção, elas são paralelas. Agora, esse vetor aqui tem a mesma orientação que esse aqui? Sim, porque mira, eu superponho a linha F1 sobre a linha LAB e que noto que a cabeça do vetor D1F aponta no mesmo sentido que a cabeça do vetor AB. É isso, gente. Beleza? Então, dado um vetor AB no plano, né? Por exemplo, isso está num plano, mas também vale num espaço. Há uma infinidade de vetores, né, que são equivalentes com o vetor AB. Mas só existe um desses vetores, né, que está ancorado. Então, vamos lá. Eu vou ancorar o vetor aqui, por aqui, pac. Esse pontinho aqui, vou mudar de nome e vou colocar origem. O, essa vez, configuração, e vou chamar de O. É isso. E eu vou construir um vetor, né, que tenha cabeça em O. Desculpa, P em O. Aqui, ó, clica aqui. Clica no ponto onde não me deixou, tira. Não quero ajuda, cara. Deixa ver, deixa. Poxa. Aqui, ó. Vamos lá. Não me deixa, cara. Não quero ajuda, não. Bom, me deixou, cara. Não me deixou. Vou fazer sua mão aqui. Vamos lá. Então, a ideia é que eu posso construir um vetor, né, ancorado. Aqui. Pac, 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 pac. Que tenha que é equivalente com o vetor AB, equivalente com esse aqui. Ó. Vou construir agora, tu vai ver. Construir allá. Construir aqui, ó. Vamos lá. Dá para construir assim, ó. Vetor. Ponto inicial. Opa. Ponto inicial O. E ponto final P menos A. Vamos ver. Agora eu te vou explicar por que daqui a pouco por que tem que ser B menos A. No me diseñó un negocio, no sé por qué. Vamos ver si aquí deberías ahí. No me, oxa, no me está dejando, es porque, caraca, gira, demonio. Ese que tú crees. Ese vector aquí que yo siempre indicó por E1. Vector aquí en vermelho. Ese vector aquí es equivalente con ese ahí. Entonces, la idea es que entre esa infinidad de vectores equivalentes con ese cara aquí, yo estoy interesado solo en uno de esos vectores, que es un vector, ¿no? Que vamos a llamar de aquí a poco un vector ancorado, atrelado a ese vector. O que acontece, ¿no? O que acontece? Por que é de nosso interesse, né, estudar esse conceito de vetores equivalentes a um vetor dado? É que, de alguma forma, esses vetores equivalentes, né,
De alguma forma são iguais. O sea, en algún sentido, no de alguma forma, en algún sentido eles são iguais. Né? E então, se em algum sentido eles são iguais, né? Com essa definição de equivalência, então, um deles, né, representa o outro, né? É como no caso das frações. Por exemplo. Então, tu tem aqui, para te lembrar um negócio. Aqui tem 0, aqui tem 1, aqui tem a fração 1 meio. Então, 1 meio, né? 2 quartos. ¿Son iguais? Não, são diferentes. Aqui, em algum sentido, elas são iguais. E são iguais porque 1 vezes 4 é igual a quê? A 2 vezes 2. 3 sextos é igual a 1 meio? Não, não é igual, mas em algum sentido é igual porque 1 por 6 é 3 vezes 2, né? Então, a gente diz, né, que duas frações são iguais se, bom, não sei como que vocês chamam isso aqui, extremos com extremos são iguais. Seja, o produto do numerador de uma fração vezes o denominador da outra deve coincidir com o produto do numerador de uma com o denominador da outra, né? Então, o que acontece? Que, dado uma fração, digamos AB, tu pode construir uma infinidade de frações equivalentes, né, com essa. Como? Multiplicando o numerador e denominador por um mesmo número real distinto de cero. O sea, si tú multiplicas A y B por un mismo número, tú construyes una fracción equivalente con la fracción dada. Acontece que dentro de esa infinidad de fracciones, tú ficas con una que llaman da más simples, a irredutível. Por ejemplo, si es aquí un medio, yo multiplico por 2, 2 sobre 2 cuartos, multiplico por 3, 3 sobre 6, multiplico por 4, 4 sobre 8. Né? Lambda é um real, aqui eu estou pegando naturais, né? Ok. Então, tu tem uma infinidade de frações, mas há uma fração que é a mais simples, no sentido de que o máximo divisor comum de 1 e 2 é 1. Então, tu dizes que uma fração dada é irredutível ou é a mais simples dentro de todas as frações equivalentes com ela, se o numerador e o denominador tem máximo divisor comum 1. Mas isso só estou lembrando, eu não quero, eu só estou lembrando isso, né? Para te dizer que, dado um vetor não nulo, há um monte de vetores equivalentes com esse vetor, né? E esses vetores, né, equivalentes são, em alguns sentidos são iguais e tal, pela definição de equivalência, né? Agora, dentro dessa infinidade, eu vou querer um só, um que represente a todos esses vetores equivalentes. E neste curso vamos fazer o convênio de, entre essa infinidade, tu vai pegar aquele vetor equivalente com esse vetor dado que está ancorado. Beleza? Que está ancorado. Se o vetor AB já está ancorado, então tu não faz nada, porque ele já está ancorado. Se não está ancorado, então tu vai ter que ancorá-lo. Ancora-o. Em que sentido? Olha, tu vai construir um vetor equivalente com esse aqui, que tenha P em 0. Pronto. É isso. Então, como o P sempre será, por aqui, ó, digamos, eu vou construir esse vetor aqui. Digamos, esse aqui. Vou construir esse vetor. Pac, pac. Tu tá vendo, né? Digamos, eu vou mudar de cor aqui. Colocar laranja. Eu vou colocar grossura aqui. Pronto. Então, eu construí o vetor M1, N1. Quando digo M1, N1, já eu começo com o P. E esse seria a cabeça. Então, a ideia seria construir um vetor equivalente com esse que esteja ancorado. Tu sabe que há infinidade de vetores equivalentes com esse aqui. Mas eu quero só um deles, né? Qual? Aquele que está ancorado. Então, para isso, tu vai vir aqui, né?
clica aqui no zero, porque tu queres que deixar ali preso aí, e clica sobre o vetor. Então, esse vetor que tu tá vendo aí, pretinho, esse aqui, H1, esse aqui, vou mudar, eu vou colocar laranja também nele, colocar, mudar um pouco aqui, e vou colocar laranja nele. Então, esse vetor laranja, em algum sentido, é igual a esse cara aqui. Esse sentido é o sentido da definição de vetores equivalentes. É um vetor que tem o mesmo tamanho que esse cara aqui e tem a mesma orientação. Então, o que estou querendo dizer é que, em vez de trabalhar com esse cara aqui, cara, se de alguma forma são iguais, então tu pega o ancorado. Então, de aí que quando o vetor esteja livre, eu te diga ancoreo, é que isso significa que tu vai ter que trabalhar com o vetor equivalente com esse aqui, que esteja ancorado. Agora, como ancorar o vetor? GeoGebra te diz como, mas daqui a pouco te digo como ancorar. Ancorar é, cara, é como se tu levaras esse cara aqui, olha só, mira, eu estou movimentando, e uma vez que movimento, mudo o vetor aqui, ó. Mas o ancorado, mira, olha só, olha, ele fica equivalente, né? Mesmo tamanho, mesma orientação. Beleza? Ok. Eu quero outro equivalente. Vamos lá, outro equivalente. Eu vou colocar um pontinho aqui a esse vetor. E eu clico aqui, vetor a partir de P1 equivalente com esse aqui. Também é equivalente, sim, aqui, ó, eu vou movimentar, ó. Olha. Mas eu não quero esse, né? Eu não quero esse, eu quero aquele que está ancorado, beleza? Então, para todos os efeitos, nossos vetores neste curso, se eu não disser outra coisa, eles sempre estarão ancorados, beleza? Ok, então vou continuar. Então, por exemplo, esse vetor que tu está vendo aí, esse vetor AB está livre, está em R3. Esse vetor terá uma infinidade de vetores equivalentes com ele. Já vou te mostrar, já, como que eu vou fazer isso aí. Já vou te mostrar em GeoGebra como que tu faria isso. Vou fazer em GeoGebra. Já vou te mostrar, peraí, estou abrindo aqui. Vem aqui, né? GeoGebra. Vamos abrir a janela 3D. Ponto. Vou construir vetor, aqui, ó. Clica aqui, subo, clico aqui, subo, se eu quiser. Vetor, vem aqui, pá. Ok. Então, eu te digo, há uma infinidade de vetores equivalentes com esse cara aqui. Vou construir. Primeiro eu construo os pontinhos, pontinho, pontinho. Eu vou deixar um coladinho aí, no plano. E agora vou descer, pontinho, pontinho. Pronto. E agora vou construir aqui, ó, vetor a partir de um ponto. Então, eu clico no vetor, meu pé será isso aí, e equivalente com esse cara aqui, eu clico. Aqui, clico aqui, clico aqui, clico aqui, clico aqui, clico aqui, clico aqui e clico aqui. Pronto. Então, eu construí, usando a ferramenta de GeoGebra, 5 vetores equivalentes ao vetor AB. Eu vou mudar a B, vou colocar outra cor para ressaltá-lo. Eu vou mudar assim, e vou colocar um pouco mais grosso e tal. Vou colocar vermelho. Beleza? Então, um monte, né? Que de alguma forma, né? O representam. Então, tú podrías pegar un cualquiera, né? Que represente esse vetor, mas, cara, eu estou interessado, né? Em aquele que fica preso em zero, né? Porque todos os outros têm P em outros lugares. Não, para que isso? Eu quero um vetor que fique preso. Beleza? Então eu quero que esse cara aqui fique preso, digamos, entre aspas, ele fique preso. Não, mas isso significa que eu quero construir um vetor equivalente com esse cara aqui, que tenha P em zero. Então eu vou construir o Pzinho em zero, eu coloco aqui P, pá. Vou mudar o nome, né? Eu poderia deixar H, mas eu vou mudar o nome aqui, H e tal. Eu não quero que H, quero que H seja o origem, o.
cor. Bom, pronto. A origem. Origem. E agora vou construir aqui. Clico aqui, pac. Clico aqui, pac. Pronto. Aqui, ó. Esse vetor não está colado no plano XY, viu? Porque a cabeça dele não está aí, ó. Vou tirar o plano. Ó. Não está colado. Aliás, não está colado. É aqui, ó. Vamos lá, vamos ver agora as coordenadas dele aqui, ó. Esse se identifica com essa lista. Então ele não ficou colado no plano XY. A cabeça dele, né? Então esse vetor aqui é equivalente com esse cara aqui. E é o vetor ancorado, atrelado a esse cara aqui. Então vou deixar o vídeo por aqui para que não fique tão longo, mas daqui a pouco vou continuar. Beleza? Ok.